Em abril de 1500, o Brasil é descoberto. Você sabe me dizer qual que é o problema dessa frase? Seja muito bem-vindo ao primeiro módulo do curso básico de História do Brasil, onde vamos estudar Brasil colonial. Esse primeiro módulo ele é dividido em 4 grupos de aulas, certo? Esse primeiro grupo será dividido em 3 partes. Primeiramente, que essa aula de hoje nós iremos falar sobre os povos nativos da América, na segunda aula sobre os portugueses e na terceira do encontro desses dois mundos. Agora vamos lá para o problema daquela frase do início. É muito comum as pessoas apontarem o problema na palavra descobrimento. Ah, tá errado, os portugueses não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil. Ok, faz certo sentido, mas tem um probleminha aí. O problema é o seguinte: por acaso existia Brasil em 1500 quando os portugueses chegaram aqui? E a resposta para essa pergunta é não. O Brasil, como conhecemos, como um país, um território nacional, Brasil-nação, ele não existia em 1500. Ele foi fruto de um longo processo de construção que durou séculos. E, de fato, em 1500 não existia Brasil. Então vamos lá tentar entender como que estava essa região da América que depois acabou virando o Brasil. Papel e caneta na mão e vamos lá. Para começo de conversa, a gente precisa falar, problematizar um termo muito forte na nossa cabeça, muito usual no senso comum, que é o termo índio. É muito comum a gente pensar que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios. Só que tem um problema nessa palavra, nesse termo. Esse termo é fruto de um erro histórico. Quando Cristóvão Colombo, descobridor da América, chegou na América Central pela primeira vez, um europeu colocava os pés em solo americano, ele acreditava que havia dado a volta no planeta inteiro e chegado na Índia. Por isso, ele chamou aquela população que ele encontrou aqui na América de índios. E esse nome ficou. Porém, tem um problema que a gente precisa se atentar. O termo índio cria uma imagem genérica daqueles grupos, diversos grupos que viviam aqui na América. E acaba colocando todos na mesma caixa. E quando nós paramos para analisar a diversidade cultural, a diversidade de povos existente no continente americano, a gente vê que não faz muito sentido colocar tudo no mesmo pacote. Então, o primeiro passo para a gente entender os povos nativos da América, do que viria a se tornar o Brasil, é saber que o termo índio ele é insuficiente para apresentar a diversidade de povos que existiam aqui. Então, aqui iremos utilizar o termo povos originários ou povos nativos, ok? Havia nesse território uma grande diversidade de povos. Havia certo predomínio de nativos que falavam línguas do mesmo tronco, do tronco tupi. Porém, não havia um povo unificado dominando uma vasta região, mas sim pequenos grupos organizados em tribos por todo o território. Os tapuias, os tupinambás, os tupi-guaranis. Havia uma diversidade de povos aqui, de pequenos grupos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é esse. Havia uma diversidade cultural muito grande nesse território. E a gente tem pouco contato com essa diversidade, porque houve um grande extermínio com a chegada dos europeus e os índios que tiveram mais contato com os portugueses foram os índios de fala tupi. E é por conta desse grande contato dos índios tupis com os portugueses que a gente tem acesso a saber do modo de vida deles e é possível observar na diversidade desses povos nativos algumas características comuns. A primeira delas é uma vida em harmonia com a natureza. Eles procuravam levar uma vida sustentável. Isso meio que de maneira inconsciente. Quando se acabavam os recursos em uma determinada região, eles mudavam para outra, dava tempo daqueles recursos se recuperarem e assim a natureza ia vivendo em harmonia com eles. Mesmo os povos que já eram sedentários, praticavam a agricultura, eles faziam isso de uma maneira não tão desgastante. A segunda característica é que não existia propriedade privada da terra. Não existia um indígena que dissesse, esse pedaço é meu, ninguém mexe. Não existia essa noção entre esses povos que viviam aqui. A propriedade da terra era coletiva, pertencia à coletividade. A terra era de quem trabalhava nela. E uma terceira característica comum desses povos que habitavam a América do Sul, eles dividiam e organizavam o trabalho de acordo com o sexo e com a idade. Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela construção das aldeias. As mulheres cuidavam da agricultura, da tecelagem, do artesanato e era auxiliada por crianças e velhos. Essas são as 3 principais características. Esses povos que habitavam a região da América do Sul, que veio a se tornar o Brasil depois, eles viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura, organizavam-se em tribos
de entre 300 até 2.000 habitantes. Praticamente todos os habitantes de uma tribo dedicavam-se à produção de alimento, com raras exceções de um chefe guerreiro ou de um chefe religioso, o qual era chamado de pajé. Havia também bastante guerra entre os vários grupos indígenas que existiam aqui. Essas guerras eram travadas geralmente por dois motivos. O primeiro deles, disputa por melhores territórios, e o segundo deles tinha uma função mais ritualística. Um grupo atacava o outro com o objetivo de capturar bons guerreiros para realizar rituais de antropofagia, que nada mais era do que comer esses adversários. Eles acreditavam que dessa forma eles iriam adquirir as habilidades que aquele inimigo tinha. É importante pontuar que isso era feito de maneira ritual. Havia um grande ritual depois da captura. Aquele indígena capturado, que geralmente era um indígena bravo, corajoso, que tivesse alguma característica marcante, forte, ele era capturado, vivia alguns dias como se fosse membro daquela tribo, participava de festas, de rituais festivos e, por fim, era executado e comido. Isso provocava muito espanto para os portugueses que chegavam aqui, mas é importante a gente perceber a diferença da antropofagia ritual para o canibalismo. Eles não comiam as pessoas para passar fome, não era necessidade alimentar, mas sim uma cerimônia ritualística. Essa hora você deve estar se perguntando, e os portugueses, quais eram as características deles?